agradecemos. Muito boa tarde. Muito bom a gente estar aqui juntos, fazendo aquilo que é o mais importante para a gente, que é a nossa investigação, a nossa reflexão a respeito da nossa trajetória espiritual. Muito bom que tenhamos sido trazidos e aceitemos o convite de aqui estarmos. Nesse sentido, hoje o convite, abrindo ao acaso esse livro, Os Filhos Pródigos, que veio pelo nosso trabalho, nós fomos defrontados com uma questão que nessa trajetória é extremamente importante para todos nós, que nos afiliamos, que nos afinamos, que frequentamos de alguma forma uma instituição religiosa, uma doutrina, uma filosofia. A posição do religioso no mundo merece muita reflexão. Tanto é que nos evangelhos Jesus fez reflexões sistemáticas, duras e longas contra os religiosos do seu tempo. Num longo discurso, atacando os escribas e fariseus, disse a eles que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcro era um termo um pouco menos usual para túmulos. E caiados, para quem não conhece, a caiação é um sistema de pintura em que o objeto que é assim pintado com cal, ele fica, quando bate o sol, ele fica branquinho. E Jesus falou a respeito dos religiosos com essa imagem. Sepulcros caiados, porque são branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. Nessa passagem especificamente, os evangelhos que a gente traz aqui, Jesus faz outra referência aos religiosos, também nesse mesmo sentido, falando que colocam no ombro dos outros atribuições, deveres, responsabilidades que eles mesmos nem pensam em carregar. Ou seja, uma outra figura para falar da mesma postura, da mesma atitude, que é a atitude da hipocrisia. Tanto é que o discurso dele fala de escribas e fariseus hipócritas. Essa palavra é de Jesus. Muito interessante a gente pensar a respeito disso, porque numa primeira leitura a gente pode imaginar a hipocrisia era dos fariseus, era dos religiosos do tempo de Jesus, mas depois devia vir uma mosquinha na gente e perguntar assim: será que é assim? Qual é o grande dilema do religioso, do cristão em especial? Como os espíritos revelaram para Allan Kardec, quando ele perguntou se Deus teria enviado alguém, alguma figura, para nos servir de modelo e guia, e a resposta foi: vede Jesus. Nós temos um modelo chamado Jesus. Será que essa posição é uma posição tranquila, pacífica e não conflitiva? Talvez não. Nós temos aqui na Baixada Santista, particularmente em Santos, uma figura muito forte para a nossa reflexão, que é o filho do Pelé, filho de Edson Arantes do Nascimento, um dos brasileiros mais célebres da história. Pelo que vocês observam da trajetória do filho do Pelé, é fácil ser filho do Pelé? Foi fácil para ele ser filho do Pelé? Qual foi a trajetória que o trouxe até agora? A gente tenta imaginar o que deve ser uma criança, um bebezinho que recém começou a caminhar, chutou a primeira bola, mas sendo filho do Pelé.
expectativa que se faz perante ele. Perante um modelo como esse, o que ele precisaria para superar o pai? É fácil? E a diferença entre Edinho e Pelé é pequenininha perto da diferença entre nós e Jesus. Nós temos um modelo praticamente inalcançável. Pelo menos nessa vida, quem achar que pode alcançar Jesus nessa vida, amar como Jesus amou, abrindo mão de tudo, de família, amigos, abrindo mão da sua vida em nome da humanidade toda, a gente vai precisar respeitar, como a gente respeita todas as opiniões, mas quem achar que vai alcançar Jesus ainda nessa vida é quase que um atestado de insanidade. Mas o que fazer então se nós perseguimos um modelo que não conseguimos alcançar? Será que é fácil ser filha da Xuxa, ser filho do Pelé, ter um modelo que todo mundo idolatra e que nós mesmos reconhecemos como dificilmente alcançável? No caso de Jesus, impossível. Como funciona a mente de um cristão? O que fazer? Difícil, né? E essa posição, se nós não tomarmos consciência dela, a gente pode repetir erros. Até porque, quando um personagem da televisão falava que atirou pedra na cruz, ele podia não estar tão errado assim. Nós podemos ter sido facilmente escribas e fariseus ao tempo de Jesus. Discípulo é que eu acho que a gente não foi mesmo. Se tivesse sido, a gente não estaria aqui, ou estaria numa condição peculiaríssima. Então, essa marca do religioso de apontar o dedo para os outros, de ser rigoroso com o comportamento dos outros, mas ele particularmente ter um comportamento dúbio, ela é marcante nessa época da nossa vida como em nenhuma outra época da história. Porque essa parte, esse ciclo que nós estamos vivendo, pela revelação espírita, é chamado de transição planetária. Nos evangelhos, Jesus deu um outro nome para a transição planetária. Ele chamou de o fim dos tempos. No sermão profético, ele falou sobre o fim dos tempos. E uma das marcas do fim dos tempos, sabe qual foi? Haveria falsos cristos e falsos profetas. Vocês reconhecem nos religiosos, nos cristãos do nosso tempo, a falsidade? Quando Jesus comparou a função dele, a posição dele perante a humanidade como eu sou o bom pastor, sabe o que ele disse? Ele falou assim: mas há outros pastores que são mercenários, que só pastoreiam pelo dinheiro. Gente, isso não é interpretação minha, não são palavras minhas, está no Evangelho. Vocês reconhecem no nosso dia a dia pastores que só pastoreiam pelo dinheiro? Tem pouco isso. Será que isso não é marcante que em nome de Jesus se pastoreie pelo dinheiro? Mesmo no Espiritismo, eu sempre lembro de um dos filmes mais simbólicos sobre a realidade espiritual, que muita gente já assistiu, quem sabe todos aqui, chamava-se Ghost, em que a Whoopi tinha uma profissão. Qual era a profissão do personagem interpretado por ela? Ela era médium profissional. Médium profissional. Nos Estados Unidos, quem conhece a realidade do espiritualismo nos Estados Unidos sabe que é comum as pessoas serem médiums profissionais. Se no Brasil isso soa tão estranho, é graças a figuras exemplares como Zilda Gama, Divaldo Pereira Franco, especialmente Chico Xavier.
mas a postura de colocar no ombro dos outros tarefas, missões, obrigações que nós nem estamos pensando em cumprir, ela infelizmente ela é típica dos nossos tempos. Talvez nós fiquemos para a história, o nosso período, uma das marcas pode ser essa. Porque nós estamos vivendo um tempo em que há muitos representantes do cristianismo denunciados por pedofilia. O que vocês acham disso? No púlpito, uma coisa, na sacristia, outra, muito diferente. Pastores que pastoreiam pelo dinheiro. Isso tudo é fácil da gente falar, porque a gente vê pela televisão, é uma realidade vivida por todos, não requer interpretação. Eu não estou fazendo nenhuma espécie de juízo de valor, porque todos nós sabemos disso. Mas será que esses cristãos, esses sacerdotes, esses religiosos, eles podem servir para a nossa reflexão? Ou será que a gente só deve dar de dedo neles? Eu gosto muito de uma forma de pensar popular no interior do Brasil, que fala que a cada vez que a gente apontar para alguém, tem 3 dedos apontados para a gente. E também interpreto a vida na Terra, as pessoas que estão à nossa volta, com a função muito comum usada no espiritualismo oriental, de espelhos. As pessoas que estão à nossa volta são espelhos. E espelhos servem para quê? Para refletir. Então vamos refletir a respeito dos falsos cristos e falsos profetas, dos pastores mercenários, para perguntar: como está a minha relação com o Cristo? Como está a minha relação com a verdade? Como está a minha relação com a minha própria consciência? Aonde, segundo os espíritos superiores revelaram para Allan Kardec, estão escritas as leis de Deus. Como tem estado essa relação conosco mesmo? Esse é o nosso convite de hoje. Porque, afinal de contas, quando nós temos um modelo muito difícil, um modelo que a gente não vai conseguir alcançar pelas nossas atitudes concretamente, ao invés de ser como Jesus, o que é praticamente impossível nessa vida, muitos de nós optamos por parecer como Jesus. Nós temos um personagem no Brasil folclórico dentro do cristianismo chamado Henri Cristo. Ele deu a si mesmo o nome de Inri, I-N-R-I, que é uma tabuleta que é atribuída, que foi colocada sobre a cruz de Jesus, que significava em latim Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus de Nazaré, rei da Judéia, que seria uma ironia ou o motivo da condenação de Jesus, porque a acusação feita pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, pelo sinédrio a Jesus, é que ele se proclamava rei, que ele, Jesus, se dizia rei. Tanto é que Pilatos foi conferir essa acusação e perguntou: sois rei? Acaso, Jesus, sois rei? Ele falou a resposta: o meu reino não é desse mundo. Onde ele, sem mentir, atestou a sua condição de rei, mas de um reino que não ameaçava o trono de César, nem a posição do sumo sacerdote. Como está, como tem sido a nossa relação com Deus, com a luz, com Jesus? Naquela passagem que eu já citei aqui de O Livro dos Espíritos, uma grande mudança é proposta na nossa cultura religiosa. Porque quando Kardec perguntou para os espíritos superiores aonde estão escritas as leis de Deus, era uma pergunta fantástica, uma pergunta solene, que todos nós deveríamos dar muita atenção, toda a humanidade. Sabe por quê?
A humanidade já se matou muito em guerras terríveis, na disputa se as leis de Deus estão no Alcorão ou na Bíblia, na Torá ou em outro texto sagrado. E essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, portanto, não é? Se os Espíritos falassem a verdade, a lei de Deus está na Bíblia, ia querer dizer que na Cabala não estaria, ou que no Alcorão não estaria, ou vice-versa. E a resposta foi fantástica. As leis de Deus estão escritas na consciência. Isso quer dizer que um aborígene australiano que nunca sequer aprendeu a ler, um índio brasileiro que nunca tem aprendido a ler, ele tem o mesmo contato com a lei de Deus do que um sacerdote que já leu o Evangelho, já estudou o Evangelho dezenas de vezes. Por quê? Porque nós temos um GPS interno. Nós temos um programa, um app desses de localização, que a gente digita o endereço e é indicado o caminho. O Evangelho é bom, a Torá é boa, a Cabala, fantástico, o Alcorão, muito bom. Mas como eles podem ser tão bons se a partir da Bíblia se fez tanta divisão? Quantas ordens religiosas existem só no catolicismo? Quantas doutrinas ou seitas existem dentro do protestantismo? Mesmo dentro do espiritualismo brasileiro. No espiritismo, assumido como espiritismo, você vai ter, pelo menos que eu me lembre, a USE, que é uma linha que reúne diversas casas. Você vai ter também a Aliança, a CEPA e várias congregações. Por que isso? Como isso se dá? São leituras diferentes de um mesmo texto sagrado. Isso quer dizer que as palavras humanas, e principalmente a interpretação humana das palavras humanas, ela dá margem a divisões, a disputas e guerras. Mas tem um lugar, esse GPS, que nos fornece o conceito, a certeza do certo e errado para tudo. E que se você nascer e morrer numa ilha deserta, sem jamais ter lido qualquer texto sagrado, sem ter conversado com o sacerdote, sem ter conhecido muito menos qualquer profeta, você vai ter contato direto com as leis de Deus. Não é interessante isso? Homens e mulheres, principalmente homens, embriagados, batem nas suas esposas, batem nos seus filhos, batem nos seus carros e atribuem o seu comportamento à bebida, à influência dos outros, nós mesmos. Você já se viu dando desculpa para erros seus? A gente adora dar desculpa. Ultimamente são os políticos. O Brasil não vai para frente por causa dos políticos. Como se aqueles dois pratos do Congresso Nacional fossem duas metades de uma nave espacial que tivesse despejado milhares de políticos em Brasília, todos eles péssimos. Mas não vieram de nós, não são da nossa sociedade. Nós somos puros e honestos, e só em Brasília tem gente corrupta. Será? Só em Brasília tem gente corrupta, só nas igrejas tem gente ruim, só na família dos outros tem problema. Jean-Paul Sartre, ironizando essa postura humana, nos propõe a seguinte frase: o inferno são os outros. Nós sempre temos alguém para culpar. Por que a gente faz isso? Porque culpando os outros, nós mesmos estamos livres, puros, isentos de qualquer responsabilidade. Se isso por um mecanismo de acomodação é tão bom, é tão confortável para a gente, é uma mentira tão grande que nos tem feito estacionar espiritualmente. Nós estamos estacionados espiritualmente e estaremos estacionados espiritualmente enquanto nós estivermos na infantilidade do ser, que é não assumir a sua responsabilidade. O problema são os outros. E assim a gente muda de marido e a vida não muda, muda de emprego e a vida não muda, muda de cidade, muda de tudo, muda de prédio e continua tendo vizinho ruim. A gente
será que eu não deveria suspeitar disso? Não é? Eu tenho um problema, vim na casa espírita, fiz o tratamento, saí melhor. Mas 2 dias depois já estava ruim de novo. Deve ser a casa, deve ser o médium que me atendeu. Eu vou mudar, eu vou até encontrar alguém que resolva. Quem é que resolve, gente? A gente vai ficar sem solução pro resto da vida? Quem resolve é Jesus. Será? Se ele, ao curar as pessoas, falava para todas as pessoas: a tua fé te salvou, quer dizer o quê? Vamos refletir. Vamos refletir. Jesus podia curar sozinho? Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer o que isso tudo? Que a lei de Deus está na nossa consciência, que o reino dos céus está dentro de nós, que só tem um lugar aonde precisa ser feita a religião e não é nos templos. O lugar para ser feita a religião é dentro de nós. Porque esse fato do religioso ter uma atitude dentro dos templos e outra fora é muito complicado. Vocês concordam comigo? Tem uma postura de templos onde as pessoas são mais tranquilas, um tom de voz mais ameno, um rosto distensionado, com sorrisos e gentilezas. Sai para a rua como nós somos na rua, em casa, no trânsito. Eu gosto muito, eu lembro muito da minha infância, tinha um desenho do Pateta. Era um desenho único, que o autor, com muita lucidez, mostrava o Pateta como uma pessoa mais gentil daquela cidade. Ele andava com uma flor aqui, cumprimentando todo mundo, dando passagem, sendo gentil. Uma flor de pessoa, literalmente. Mas quando o Pateta entrava no carro, ele se transformava completamente. Ele ficava vermelho, saía chifrinho, o dente ficava pontiagudo. Nós temos essa característica, temos tido essa característica, e isso nos deixa expostos. Tem um vídeo muito interessante no mundo espiritual que fala sobre segurança espiritual. E ele fala de onde vem, como fazer para nós termos segurança espiritual, termos proteção espiritual. E a resposta para mim foi surpreendente. A nossa proteção espiritual vem da nossa coerência. Como assim? Se você tiver um terreno quadrado em 4 partes e fizer muro em 3 faces, em 2 faces ou em uma face, é um muro bem alto, com cerca elétrica, com câmeras, etc., e nos outros nada, você vai estar com o seu terreno seguro? Se for 3 faces, não? Claro que não. Esse vídeo fala pra gente que nós temos 4 manifestações, 4 expressões do Espírito: os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações. E, infelizmente, o que a gente fala nem sempre é o que a gente está pensando. O que a gente faz nem sempre é o que a gente está sentindo. E assim nós vamos desenvolvendo uma posição flex, multifaces, uma posição, uma moral de conveniência. Quer ver? Eu sou assistente social. Eu gosto de perguntar, para incitar as mulheres, e perguntar assim: o que justificaria o seu marido lhe bater? Feijão queimado, lavar as roupas e manchar, juntar roupa branca com roupa colorida e manchar as roupas brancas, justificaria o marido bater em vocês? O que vocês acham? Claro que não, Maurício, tá louco? O que justifica a gente bater nos filhos? Aí tem uma lista. Não, porque sabe que essa molecada de hoje está muito penal, eles irritam a gente, aí vai uma lista de coisas pra gente bater nos filhos. Sabe como é que chama isso? Moral de conveniência. Quando é contra a gente, nada justifica. Quando é com os outros, bem. Aí, quem sabe, não é verdade?
Por isso aqui que quando a gente critica a postura de outras religiões, a gente precisa sempre fazer o contraponto do Espiritismo. Que no Espiritismo também existe a hipocrisia, também existe o dinheirismo e o materialismo. E isso precisa ser muito bem percebido, acompanhado por todos nós. Então, como pode ser, como tem sido a nossa postura e como pode ser a nossa postura? Paulo, nas suas cartas, orienta os seus seguidores a ser sim, sim e não, não. E é muito curioso porque o Evangelho tem uma linguagem que nem sempre a gente consegue acessar. O que é ser sim, sim e não, não? Não dá para entender. No Espiritismo ninguém tem expressão ou interpretação final sobre textos sagrados. A gente oferece uma aqui, vocês refletem e pensam sobre a sua própria interpretação. Na minha interpretação, sim, sim e não, não é exatamente você falar. Quando você fala sim com a boca, você tem que falar sim no seu pensamento e no seu sentimento. Quando você falar não com a sua atitude, a mesma coisa. Precisa expressar uma mesma situação. Porque não tem nada mais enlouquecedor para uma mulher, para uma criança, ser espancado e falar que é espancado por amor. Ah, papai está batendo, mas papai bate por amor. Ou o marido fazer isso com a esposa. Sinais trocados, discursos quebrados. Como é que ele pode me fazer mal para o bem? Como é que ele pode me bater por amor? Isso é enlouquecedor. E é por isso que a humanidade está enlouquecida, insana. E nós também. Nós precisamos aprender, segundo Paulo, e segundo aquele mesmo vídeo que eu tinha citado, a sermos sim, sim e não, não. Ok, Maurício, tá bom. Mas como é que a gente faz isso? Na prática, né? Ninguém vai mudar da noite pro dia. E é exatamente por querer mudar muito rapidamente que a gente opta por parecer ao invés de ser. Não vamos cair no mesmo erro que a gente está condenando. Então, a partir dessa reflexão de hoje, o convite que fica para todos nós não é tentarmos parecer sermos coerentes, parecer sermos rígidos, mas mudar nossa postura. O guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, faz um desafio para a gente. Ele fala para nós que nós temos usado vidas e milênios sendo rigorosos com os outros e condescendentes conosco mesmo. Essa dupla moral, essa dupla visão, que o que a gente condena nos outros, para nós não é tão ruim assim, porque sabe como é que é, tem explicações. Minha mãe não me amava, o meu tio, a Dilma, o Temer, a gente tem desculpa para tudo. Ele fala assim: por que vocês não experimentam ser rigorosos com vocês e condescendentes com os outros? E aí a gente tem condição de nos colocarmos e a vida dos outros na perspectiva espiritual. E colocarmos na perspectiva espiritual quer dizer o seguinte: realmente Jesus é um modelo inalcançável para essa vida. Mas eu vou buscar todos os dias não ser como Jesus ainda, mas ser um pouquinho melhor. É o que os espíritos orientam Kardec. Conhece um espírita não pela pureza das suas atitudes, mas por ser hoje um pouquinho melhor do que ontem, e por lutar para serem amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Isso é muito diferente do que a nossa cultura. Passa-se de ano nas nossas escolas por ter nota, por exemplo, acima de 5. A pessoa que entrou na escola, na primeira prova teve 8, na segunda teve 7, na terceira teve 6 e na quarta prova teve 5, nota 5, ele passa de ano, não passa? Se a média for 5? Não deveria. Já aquele que começou o ano com nota 1, tirou depois nota 2, nota 3 e na última prova tirou nota 4, esse deveria passar de ano. Por quê? Porque pelo critério dos espíritos, pelo critério divino, mede-se uma pessoa pela sua evolução, porque a evolução atesta a boa vontade, a abertura.
enquanto que nem sempre os aparentes resultados mostram o que está na nossa alma. Então, é por isso que Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, questão 919, ele nos orienta a buscarmos todos os dias a nossa autoobservação. Como é que eu fui hoje? Eu aproveitei todas as oportunidades, eu fiz o bem que eu podia. Como é que eu me conduzi no dia de hoje? Só isso, com carinho, com condescendência, com amizade conosco mesmo. Nós não precisamos de chicote, nem de punição, mas observação constante, sem acomodação, mas carinhosa, sem falso rigorismo. Vocês entendem que é um equilíbrio delicado. Não cair no velho padrão da hipocrisia, mas também não cair no tão velho quanto padrão da acomodação. Se nós nos propusermos a fazer isso, a gente vai seguir o que Deus tem proposto para a gente. Sermos um pouquinho melhores, e não só em alguns ambientes. Estendermos a ética cristã a todos os ambientes. Ser um motorista cristão. Ser um pai de família, um filho, um trabalhador, um cidadão cristão, que antes de acusar os outros, fala assim: o que eu gostaria que me fizessem é o que eu vou fazer para os outros. Quando eu for pego em erro, o que eu gostaria de fazer? Que linchasse, que batesse, que humilhasse, que execrasse, como é a prática que a gente tem tido? Ou que alguém sentasse comigo e falasse assim: não foi o seu dia hoje, você não acertou bem hoje, mas você vai acertar, porque o teu destino é a perfeição, o teu destino é o acerto, o teu destino é a luz. Um dia todos nós vamos acordar. Não há por que sermos rigorosos com os outros, a gente não sabe nada da vida deles. Mas conosco, exijamos de nós mesmos sermos a cada dia um pouquinho mais lúcidos e um pouquinho mais abertos à fraternidade, à empatia, com plantas, com animais, com vizinhos, com parentes, com inimigos e com o mais difícil de todos, conosco mesmos. Aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, boa tarde. Estou me propondo hora extra aqui para fazer oração, eu vou ganhar bônus hora. Deus, hoje nós vimos uma figura que nos desagradou na parede. Pensando ser um quadro, nós apontamos, criticamos, execramos, humilhamos, até que alguém, o nosso espírito protetor, a nossa consciência, veio nos dizer: não é um quadro, mas um espelho. Hoje nós exercitamos um pouquinho de ver os problemas humanos, os problemas dos outros e tomar como reflexão, perguntando: e eu? Será que eu faço mesmo? E queremos muito aceitar o convite do alto, o convite da luz, que nos conclama, que nos convida a todos os dias, a todos os momentos, em todos os espelhos que nós acharmos na rua, sob a forma de um colega, de um parente, de um cônjuge, dos nossos filhos ou dos nossos pais, que nós paremos de protestar, nos indignar, acusar, humilhar, mas que responsavelmente, finalmente com maturidade, nós assumamos a tarefa da autotransformação, da automelhoria, do autoconhecimento, rumo ao nosso destino de luz,
que mais cedo ou mais tarde vai chegar e que será muito mais cedo se nós buscarmos sinceramente todos os dias 1 milímetro a mais de consciência, 1 milímetro a mais de fraternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas da mesma forma que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos nas velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Como foi falado, nós temos algum trabalho de alguns livros. Esses livros hoje estão sendo integralmente revertidos, todo o seu rendimento, não só o lucro, para a Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto que merece vocês irem ao YouTube e conhecerem os vídeos sobre esse trabalho. É um trabalho maravilhoso que se destina aos países de língua portuguesa na África, acolhe idosos e os órfãos da AIDS naquele país, e no Brasil financia um centro de acolhimento à criança portadora de microcefalia em Goiás, que tem conseguido êxitos tão interessantes. Tem saído reportagem no Fantástico, alguns de vocês já viram, mas ainda não associaram a isso. Eles estão descobrindo que com estimulação sistemática e constante, as crianças microcéfalas se aproximam muito dos indicadores compatíveis com a normalidade. É um milagre que está acontecendo no Brasil, porque a microcefalia sempre foi vista como um destino inalterável, uma condenação irreversível. É um trabalho muito interessante, e no Brasil também a Fraternidade tem 2 centros de acolhimento aos venezuelanos no Acre. Então, se tiverem pessoas interessadas nos livros, vocês vão estar batendo em 2, atirando no que vem e acertando no que não vem, porque pode se ajudar de 2 formas. Muito obrigado.